pessoal, o De Olho nos Bichos está repleto de novidades. No estúdio, uma entrevista sobre os possíveis impactos do novo Código Florestal para o país. Tem ainda uma matéria especial em comemoração ao Dia do Veterinário. No Cine Bichos, veja as aventuras do Sem Floresta. Não saia daí, o programa começa agora. Tramita no Congresso o novo Código Florestal Brasileiro. Um relatório com mais de 270 páginas altera a legislação em vigor há 45 anos no país. Sabe o que pode mudar com as novas regras? O Brasil tem 537 milhões de hectares de vegetação natural. Apenas 11%, ou 59 milhões, estão em áreas de preservação permanente. Com a nova resolução ambiental, a tendência é esse número diminuir. As APPs nas beiras de rios, por exemplo, podem ser reduzidas de 30 para 15 metros, o que pode afetar a vida de animais que dependem da matéria orgânica para sobreviver. É o caso de peixes e algumas espécies de aves e mamíferos. O novo código também afeta outro habitat natural, as montanhas. Locais com altitudes superiores a 1.800 metros deixam de ser considerados áreas de preservação permanente e ficam mais vulneráveis ao desmatamento. E o novo Código Florestal Brasileiro tem aumentado o clima de tensão entre ruralistas e ambientalistas. Entre os pontos polêmicos da nova redação, temos a redução das áreas de proteção permanente e das matas ciliares de riachos, que compõem 90% da malha hidrográfica nacional. Para falar sobre as consequências da nova legislação, conversamos com o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais e professor da Escola de Veterinária da UFMG, Nivaldo Silva. Seja bem-vindo ao nosso programa, professor. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de entrar nesse aspecto do novo Código Florestal, que os veterinários e zootecnistas do Estado de Minas Gerais têm muito interesse em participar das discussões sobre essa nova reformulação do Código Florestal. Professor, então, aqui dando o início à nossa entrevista, as alterações do Código Florestal Brasileiro, elas têm causado muita polêmica entre os setores da sociedade, né, dividido ambientalistas e ruralistas, e fica aquela polêmica, o que esse novo código vai implicar para a sociedade? Você sabe falar um pouco quais são os prejuízos, os benefícios que isso vai trazer para a sociedade brasileira? Bom, todas as mudanças são polêmicas, né? É difícil você juntar determinados grupos, né? Ruralistas, ambientalistas, cada um buscando sempre a defesa dos seus lados e dos seus ideais. O que se pode verificar em relação às mudanças é que elas irão ocorrer fatalmente. O Código Florestal é do ano de 1965, já sofreu várias mudanças ao longo desse período. Também foi editado num período da época em que se discutia muito, era um período mais ditatorial, efetivamente. Então atendia os demandas daquela época. Mas houve um crescimento substancial do setor produtivo, no agronegócio, assim como também a modernização do país requer também certas mudanças, razão pela qual ele tem causado essas discussões, mas isso faz parte do todo o jogo democrático. E professor, quando se fala em área de preservação permanente, qual que é a importância dessas áreas para a manutenção de ecossistemas e também, ao mesmo tempo, para a produção agropecuária? Bom, as chamadas APPs, áreas de preservação permanente, elas são importantes para a garantia do sistema hidrográfico, né? Existe a proteção das cabeceiras dos rios, das origens dos pequenos ribeirões e também, assim como também das grandes áreas de lagos, açudes, ou seja, tem ali toda uma flora, uma fauna que é importante para ser protegida efetivamente. Claro, o ambiente deve prevalecer, nós temos que garantir a qualidade da vida da população, mas tem determinados aspectos que devem ser levados em consideração. Eu creio que isso foi que norteou essa mudança, essa proposta que consta da Comissão Especial de Reformulação de Criação do Código Florestal Brasileiro. Mas quando a gente
a gente comenta a questão da produção agropecuária. Essas áreas têm uma importância para a sustentabilidade desses sistemas, professor? Claro, isso é importantíssimo. Não só a área das APPs, assim como também as áreas da reserva legal, né, que nós temos que preservar. Por exemplo, muito se preocupa com a floresta amazônica, mas esquece, por exemplo, que o Brasil também tem uma grande área de cerrado e uma área de campos gerais. Minas, por exemplo, tem cerrado e tem campos gerais. E nós temos que preservar as nascentes, as matas ciliares, ou seja, praticamente tem ali uma fauna, uma flora, certo? Isso é importante, por exemplo, se nós secarmos essas áreas, o que vai acontecer? Um assoreamento das partes mais baixas do rio, onde o dos rios, dos açudes, ou dos riachos, né? Isso vai trazer consequências muito sérias para o ecossistema e para a nossa biodiversidade também. Professor, e o Conselho, né, representa as profissões de veterinária e de zootecnia. Eu gostaria de saber o seguinte: essas alterações no novo Código, elas trazem implicações para essas profissões e até mesmo para outras que têm essa inserção no meio agrário? Sim, efetivamente sim. Toda mudança, ela provoca alterações e traz consequências benéficas em alguns pontos e outras não tão benéficas assim, para ser melhor dizendo. O que nós devemos considerar é que na elaboração desse novo Código, dessa mudança proposta do Código anterior, não houve assim, efetivamente, não tenho conhecimento que veterinários ou zootecnistas, efetivamente, as profissões que estão sob a coordenação do Conselho Regional da Veterinária de Minas Gerais, tenham sido consultadas. Efetivamente, isso tem muito interesse, porque as mudanças elas vão influir decisivamente sobre o agronegócio, tirando o aspecto lado ambiental, das espécies, da fauna e flora ameaçados. Mas, entretanto, o agronegócio sofre essas consequências. Dizer, por exemplo, que nós temos uma produção sustentada apenas na agricultura familiar, ela é uma verdade, mas muito mais para a produção interna. Agora, o que tem capitaneado o crescimento brasileiro é o agronegócio, né, nas grandes áreas. As commodities estão aí para mostrar essa pujança. Professor, e o Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais tem buscado medidas para avaliar os verdadeiros impactos do Código Florestal Brasileiro para as profissões? Olha, efetivamente ainda não. O que despertou muito o Código, essa mudança, foi a partir da aprovação agora do relatório da Comissão Especial. Então, agora que a sociedade, por exemplo, tomou consciência do que está por vir, os próprios segmentos envolvidos na área ambiental também começaram a se preocupar mais, começou uma discussão mais acalorada, mais motivada, e isso, então, trouxe, né, para a mídia essa situação. Então, é um momento em que aquelas profissões que não foram conversadas, não foram chamadas a uma discussão maior, tem a oportunidade de apresentar, porque não houve uma aprovação do Código, apenas a aprovação do relatório. Ainda vai tramitar no Congresso, na Câmara Federal, no Senado, ou seja, como se diz no bom mineiro, muita água ainda vai passar debaixo da ponte. Professor Nivaldo, infelizmente nosso tempo é curto, mas muito obrigado pela presença do senhor aqui no De Olho nos Bichos. Fique ligado em mais um desafio do nosso programa. Teste agora seus conhecimentos sobre a vida animal. Qual é a ave mais rápida do mundo? Letra A, a águia. Letra B, o pato silvestre. Ou letra C, o falcão peregrino? No próximo bloco, a gente faz uma homenagem ao Dia do Veterinário. É só um intervalinho, voltamos já. O veterinário exerce um papel fundamental na sociedade, seja na saúde animal e humana ou na produção agropecuária. 9 de setembro é o dia dedicado a este profissional. O De Olho nos Bichos preparou uma homenagem a todos os veterinários. O médico veterinário possui grande inserção na sociedade. Ele pode atuar nas áreas de clínica, saneamento, nutrição e saúde animal, mas não é só isso. O principal papel do veterinário na sociedade é zelar pela saúde humana. Esse é o principal papel. Por exemplo, na produção e controle de alimentos que são consumidos pelo homem.
Então, o veterinário atua primeiro na parte da genética dos animais que vão produzir alimentos, na seleção, no melhoramento desses animais, né, geneticamente, e atua também depois na parte do controle de qualidade dos produtos derivados, produtos de origem animal. A medicina veterinária não se restringe às clínicas de pequenos animais e produção animal. Por ser multidisciplinar, a profissão atua com outras áreas do conhecimento, e o leque de opções é amplo. Muita gente não sabe, mas o veterinário também trabalha com inseminação, fertilização in vitro e na investigação de crimes. E tem mais. Uma área de atuação do veterinário importante nas prefeituras, né? Então, nas prefeituras, você está diretamente ligado com o controle das zoonoses. É uma área muito importante, levantamento de dados epidemiológicos, de ocorrência de doenças. O veterinário está direto inserido aí. Em relação ao supermercado, exatamente na qualidade dos produtos que são oferecidos. É bastante importante também. Então, isso está ali dentro da inspeção, né, de produtos de origem animal. Parabéns a este profissional, que torna mais próxima a relação do ser humano com o universo animal. Já que o assunto do dia é meio ambiente, o Cine Bichos mostra um trecho do filme O Sem Floresta. Esta animação ilustra bem a relação, muitas vezes desarmônica, do homem com a natureza. Em O Sem Floresta, as consequências do desmatamento para os bichos são mostradas de forma bem-humorada e original. Após o período de hibernação, um inusitado grupo de animais tem uma surpresa. O bosque em que viviam está sendo destruído para dar lugar a um condomínio de luxo. Metade da floresta foi derrubada e muitas espécies, como amoreiras e carvalhos, já foram extintas. Um esquilo, uma tartaruga, um gambá, uma família de porcos-espinhos e sariguês vão aprontar muitas confusões neste novo ambiente, agora modificado pelo homem. O filme mostra que as construções desordenadas são comuns hoje em dia e quem sai perdendo é quase sempre o meio ambiente. Além de contribuir para o agravamento do efeito estufa, o desmatamento diminui a biodiversidade e pode mudar o habitat natural de cada espécie animal. E aí, já teve tempo para pensar no nosso quiz? Veja a resposta agora. Qual é a ave mais rápida do mundo? Letra A, a águia. Letra B, o pato silvestre? Ou letra C, o falcão peregrino? A resposta certa é a letra C. O falcão peregrino é uma ave que pode atingir até 320 km por hora, velocidade que ele alcança durante a caça. Difícil de imaginar, não? A espécie rapina, conhecida como as aves carnívoras de hábitos diurnos e noturnos, apresentam garras e bicos fortes. Estes animais se alimentam de pombos domésticos e até morcegos. Curioso, não? Eles podem ser encontrados em diversos países, especialmente no Canadá e nos Estados Unidos. No Brasil, é mais fácil encontrar os falcões nos estados do Mato Grosso e Goiás. O De Olho nos Bichos chegou ao fim, mas você ainda pode assistir a gente pelo site ufmg.br/tv. A gente se vê no próximo programa. Até lá!